Olá! O que você vai assistir agora é o primeiro vídeo de uma série de 3 encontros que eu vou disponibilizar com um único objetivo: que você possa conhecer o meu trabalho em contoterapia com um grupo de mulheres e que você, por si, perceba o quanto pode ser leve, descontraído e muito ressignificativo ter um grupo de mulheres onde a gente possa trocar, compartilhar, aprender e se sentir pertencente. Então, fica até o final e veja se faz sentido para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Na sequência ao que a gente se propôs a fazer aqui, eu vou rodar uns slides que eu acho que vai facilitar bem o entendimento. Aqui, vou ver bonitinho aí, né? Vamos lá. Então, o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver os seguintes elementos simbólicos. O desembaraçando do esqueleto, aquele momento em que o pescador vai lá tirar desenrolar o esqueleto. O sono da confiança, a hora que o esqueleto cai no sono, e a doação da lágrima, aquela lágrima que escorre enquanto o pescador dorme. O objetivo aqui é identificar onde esses movimentos acontecem nas nossas relações. Não fugiu nada aí não, né? Se fugir alguma coisa aí do slide, vocês, que não está mais visível, vocês me gritam. Então, e que relações são essas, né? Porque lembra que esse conto, ele fala sobre relacionamentos, não só o relacionamento conjugal, ele fala sobre relacionamentos de filho, amigos, familiares, relacionamento no trabalho, e principalmente na relação com nós mesmas. E para que a gente possa identificar em que momento psíquico eu estou vivendo. No encontro passado, o que a gente viu? A gente ali aprendeu, ficou claro, que quando tentamos nos ocultar da verdade, começamos a nos afastar de nós mesmas. Porque a gente não foge do amor, nós fugimos daquilo que ele revela. Que amor é esse? É o auto-amor, o amor para com o outro, e lembrando, não é aqui um amor romantizado, o amor conjugal, é o sentimento que une essa relação, seja ela qual for. Agora, deixa eu passar para o segundo slide. Ele começa aqui, no desembaraçando o esqueleto. Nesse capítulo, a doutora Clarissa, ela fala sobre algo interessante. Eu mesmo li umas 2 vezes até chegar à completa compreensão. Ela fala sobre o não belo. O que seria o não belo? O não belo é quando nós romantizamos as relações, fantasiamos situações, todas elas com um final feliz. Sabe aquela expectativa versus realidade? Que a gente, quando entra num trabalho, quando a gente começa a se relacionar com alguém, ou quando a gente faz um projeto, tipo o nosso grupo aqui, né? Olha, 1 ano e pouco atrás. A expectativa que cada uma mulher entrou e a realidade hoje. Aqui cabe bem esse exemplo. Então, esse não belo, ela fala sobre isso. O quanto a gente fantasia essa... Vou prender aqui os galhos, gente, porque tem um fio de cabelo abençoado de Deus solto me desalinhando chácara. Então, ela fala sobre esse não belo, que é esse momento que ninguém gosta de ver. E o que isso simboliza? Simboliza, né? Emoções confusas, começando a ganhar forma, medos sendo olhados com mais consciência, histórias do passado sendo reconhecidas, o início do cuidado com aquilo que antes assustava. E a mulher esqueleto,
é literalmente a imagem do não belo. A verdade que muitas vezes machuca, o não gostosinho que se posiciona como a oportunidade para nós fazermos diferente. Vocês lembram quando o pescador tirou lá do mar e peixe? Olha só, fantasiou sendo o peixe da vida dele. E ele começa a puxar e ele começa a ver que não era tão belo assim, que não era o peixe que ele fantasiou, que ele idealizou. Quando o pescador começa a desembaraçar esse esqueleto, ele está fazendo algo muito importante. Ele está olhando para esse não belo e se aproximando dele com cuidado. Ele olha, ele cuida, ele acolhe, ele vê que não existe amor. Ele vê, ele toca, sem esse amor inicial, porque existe ali, é um não belo. E só existe amor numa relação quando a gente olha esses lados do não belo. Psiquicamente, né, psicologicamente falando, é quando a pessoa para de fugir e começa a entender o que está sentindo. Que foi o que o pescador fez. Ele parou de correr. Ele foi lá e começou, então, a desembaraçar para ver o que era aquilo. E ele olha, ele acolhe. Não existe o amor. O amor veio depois entre eles. Em qualquer relação, não existe um afeto verdadeiro se a gente não olha os dois lados, o belo e o não belo. Todos os vínculos são cíclicos. Isso quer dizer imperfeições, dores, fases difíceis, partes que não são bonitas, verdades que a gente quer não ver. O não belo são as partes da vida emocional que a gente não gosta de ver, mas que fazem parte de qualquer relação verdadeira. Isso acontece muitas vezes no trabalho, quando a gente começa num emprego ou começa um projeto dizendo, é isso aqui vai mudar a minha vida. E a coisa começa a criar uma outra roupagem e muitas vezes a pessoa fica anos naquela empresa querendo brigar com a verdade, esconder a verdade, não aceitando ver o não belo. Não é aquilo que fantasiou. Em termos psíquicos, eu vou falar uma coisa que talvez fique mais claro para vocês. É a integração do nosso aspecto sombra e luz. Lembra? Ou no slide anterior, eu disse que justamente a gente vê com consciência emocional as nossas dores. Aquilo que não é tão confortável a gente enxergar. E é isso, essa integração com os nossos aspectos sombra e luz. E Jung diz que aquilo que nos afeta emocionalmente no outro pode revelar conteúdos inconscientes nossos. Quem já não ouviu aquela frase que, se aquilo te incomoda nele é aspecto que tu tens em ti? Sim, muitas vezes são aspectos não reconhecidos. A famosa sombra. Aquilo que eu rejeito no outro pode ser um dos fios desse esqueleto que está aí emaranhado em mim. O não belo que eu preciso enxergar, que eu preciso admitir. Desembaraçar o esqueleto é começar a organizar aquilo que dentro de nós está confuso, doloroso ou evitado. E aí vem o segundo elemento que nós se propusemos a ver hoje, que é o sono da confiança. Depois de cuidar da mulher esqueleto, o pescador adormece. Aqui abre um parênteses. Memorizem isso. Depois de cuidar da mulher esqueleto, o pescador adormece.
depois que ele vai, que ele tira todos os emaranhados, ele adormece. Ele percebe que o bicho não era tão feio como ele estava pintando. E ele adormece. O sono da confiança quer dizer deixar vir do inconsciente o que é necessário estruturar e enfrentar. Baixar a vigilância emocional, confiar o suficiente para relaxar, permitir-se não entrar no controle o tempo todo, não estar, né, no controle o tempo todo, abrir espaço para o algo novo acontecer. Então, quando eu deixo vir algo do meu inconsciente, necessário para eu estruturar e enfrentar, às vezes não existem palavras que estimulem a coragem. Às vezes, simplesmente é necessário apenas mergulhar no inconsciente e deixar esse inconsciente se comunicar através do nosso sentir. Então, quando ele percebe que o bicho não era tão feio, ele relaxa e ele entra num sono profundo. É quando paramos de tentar controlar tudo com a mente e permitimos que a psique faça o seu trabalho. É na hora do sono que a gente consegue chegar mais próximo do nosso inconsciente. Porque nós saímos no modo consciente e abrimos guarda. Antes do sono, no estado racional, com os pensamentos no modo ciclone, no estado de alerta, tentando entender tudo, prever tudo, tentando nos proteger de tudo, tentando não sentir demais, nem sentir de menos. E por que não dizer, muitas vezes, tentando estar no modo fuga o tempo todo. Não percebemos que se permitirmos confiar que quando corremos, no final uma queda sempre vai surgir. Um novo vai começar. Vida, morte e vida. Então, perceber isso. Confiar. Que não adianta eu ficar correndo, porque eu sei que lá na frente vai acontecer alguma coisa. Então, eu já vou reconhecer, acolher, ver e me posicionar de maneira diferente. O Lucas Naves diz uma coisa, que sempre que a gente tem algo, que a gente quer uma resposta, sobre um posicionamento, sobre uma direção, antes de dormir, a gente deve fazer uma pequena oração. Inteligência superior, que aí ele conecta o campo e ativa o inconsciente. Permita que eu acesse a melhor maneira de conduzir tal coisa. Que amanhã, ao acordar, eu tenha essa resposta. E não pensar efetivamente mais na pergunta nem no problema. O que isso quer dizer? O que essa ação, essa prática que ele sugere da reprogramação neurolinguística, ele está sugerindo? Que a partir disso, a gente solta. Não forçamos mais explicação consciente e racional. Permitimos sentir, sonhar e elaborar internamente. E foi isso que, de maneira inconsciente, o pescador acessou. Depois que ele viu que o bicho não era tão feio,
ele dormiu de forma relaxada. Ok, é só um esqueleto. Eu vou dormir. Talvez ele tenha pensado, e o que eu faço agora com isso? E talvez depois de tudo isso tenha acontecido o quê? A mulher foi, percebeu a lágrima, e no final os dois ficaram juntos. Veio a resposta, percebe? Ele soltou. Então, permitir, soltar e elaborar internamente. Nem tudo na vida emocional se resolve pensando, se resolve com o racional. Algumas coisas só se transformam quando a gente permite sentir e viver o processo. Tem momentos em que não vamos ter clareza, não vamos ter respostas, não vamos ter segurança, e mesmo assim, é preciso entrar na experiência. É preciso enfrentar. É preciso olhar e ver de perto. Foi só após o sono que o pescador teve coragem de iniciar a lubrificação dela, lembra? Que ele vai, então, e começa a passar o óleo e cuidar dela. Porque anteriormente, aquilo que lhe causava medo e desconforto, ele viu que não precisava mais temer. Só então ele consegue seguir a história. É que a história dá ritmo. O conto desenrola. Por quê? Porque ele confiou no sentimento com que ele acordou, com que ele despertou. Porque ele parou de lutar com aquele medo, com aquele desconforto. E é nesse momento que a transformação começa de verdade. Talvez a tarefa psíquica aqui, penso eu, Mari, é responder onde na minha vida eu estou esperando ter certeza para só então me permitir viver. Psicologicamente, então, é quando a pessoa consegue confiar e se permitir ser vulnerável. Ou seja, não ficar no controle absoluto no racional. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês abrem o microfone e perguntem, tá? Como eu estou numa tela que eu acabo não vendo vocês. Ô, Mari, Opa, pode falar. ô, Mari, então você está querendo dizer que enquanto a pessoa ela quer ter certeza de tudo que ela vai fazer, a vida não vai fluir. Exato. Porque aqui a gente vai ver, eu vou falar isso para vocês mais adiante, que tudo é cíclico, né? Relacionamentos são cíclicos. A vida é cíclica. Lembra lá na introdução da Mulher Esqueleto, que ela compara com uma matilha de lobos, que os lobos, eles caçam junto, eles brigam junto, eles vivem junto e eles morrem juntos, e tá tudo certo para eles. Porque para isso, para eles, fazem parte do ciclo da vida. Enquanto nós, seres humanos, a gente quer viver em comunidade, até porque nós somos obrigadas, nós não gostamos de viver em solidão, a gente gosta de solitude, mas não de solidão, né? Mas a gente não admite esses pontos cíclicos. E esse é o pulo do gato. Naquele momento que tudo está em ladeira abaixo, é um momento de você parar e pensar, peraí, o que eu tenho que aprender com isso? Gente, isso é frase feita e clichê. Para mim não funciona de nada essa frase. O que eu sinto com isso? Aonde que está me tocando esse desconforto? Ou, como nós vamos ver agora aqui, a gente sente e chora. Quer ver? Olha aqui. Ô, Mari, Oi, pode falar. então quando a pessoa ela quer ter certeza de tudo daquilo que ela vai fazer, é porque ela não está disposta a passar pelos ciclos, né? Que é aquela situação
Ela está fantasiando, ela não quer ver o não belo. Que É está o que nós... envolvido nos ciclos, né? É a fim dos ciclos e o não belo. Ela romantiza. Ela romantiza. Entende? A doutora Clarice, ela fala muito isso. Essa parte que ela fala do não belo, realmente é algo que toca bastante. Porque realmente tudo a gente idealiza com um final perfeito. Ah, eu vou fazer isso, eu vou resolver aquilo, eu vou ter uma conversa difícil, mas eu não quero ver a reação do outro, não quero nem ver o posicionamento do outro, o contrapor do outro. Não, eu quero só ver a minha parte. Aí é o eco falando, né? Aí entra o não belo, entende? Agora a gente está no terceiro, né? É o terceiro que está aí para vocês, é isso? A doação da lágrima. É, né? Isso, beleza, tá. Então, aqui a lágrima não é só tristeza. Lágrimas são sentimentos que não conseguimos expressar em palavras. Isso vocês vão entender bem esse contexto aqui nessa abordagem. Quem nunca chorou sem saber dar nome exato que estava sentindo? Fosse de alegria, fosse de tristeza. E eu estou me referindo a dar nome. Porque chorar com um sentimento de alegria e de tristeza, isso é sentimento, não é dar nome. É diferente de dar nome, percebe? Então, a doação da lágrima, o que significa? A emoção verdadeira sendo expressa, a entrega afetiva genuína, o contato com a própria dor. Aceitar que não, eu estou romantizando isso, eu estou fantasiando isso, e eu tenho que olhar que há duas probabilidades. A A e a B. A B que eu queria que acontecesse é a que eu queria que acontecesse. Mas tem o lado A da moeda. A capacidade de se sentir profundamente. De sentir que você está reverberando frente àquilo. Então, essa lágrima é a emoção verdadeira que vem de um lugar profundo da psique. Quando o pescador ele solta essa lágrima, ele está em sono profundo. E não se sabe o que ele estava sonhando. Lembra do exemplo que eu dei ali antes? Que ele dorme e talvez ele pense, ok, não era tão feio, o que eu vou fazer com esse esqueleto agora? Eu estou imaginando na minha cabeça, estou fantasiando, entrando no conto. Essa lágrima é que invoca o espírito da mulher esqueleto. São as ideias, as forças da parte remota do mundo psíquico que une-se no calor dessa lágrima. O que eu quero dizer com isso? Não se sabe, não vamos saber, até esse momento não está claro o que ele estava sonhando, mas se percebe que foi essa lágrima que deu vida à mulher esqueleto. Também se percebe que a lágrima, nesse momento, não é uma emoção superficial. É algo que vem das camadas mais profundas da alma. E é nesse momento, psicologicamente falando, que acontece a abertura emocional real. Ele acessa esse estágio. É o momento em que baixamos as nossas defesas, as famosas desculpas. Existem dois aspectos para a gente seguir, mas a gente quer só olhar aquele que nos favorece. Entramos em contato com as nossas partes mais profundas, inclusive as sombras. Aquilo que não é gostosinho da gente ver. A integração psíquica acontece nesse momento. Tudo isso acontece nesse momento que a expressão se materializa na lágrima. E é um momento em que paramos de resistir à sombra e permitimos senti-la.
Então, veja, aqui eu não estou querendo dizer que a gente precisa acabar em choro. Eu estou entrando no elemento simbólico do conto. O que a doação da lágrima significa nesse contexto? Essa lágrima gera vida à mulher esqueleto. A água tem um simbolismo de transformação, de purificação. Em outras palavras, essa lágrima simboliza soltar controle, permitir sentir, deixar vir à tona o que estava reprimido. Mas não é se perder nesse soltar. Não é dizer assim, então, já que eu não tenho outra alternativa, eu vou me acabar em chorar aqui, porque ela está no da lágrima, e acabou-se. Não. É soltar com presença. É reconhecer que você acessou uma camada que você tem que olhar e que te exige um posicionamento diferente. É essa ação de acessar essa camada, de se posicionar de maneira diferente, e faz essa transmutação. A gente pode dizer que é a ação da mulher esqueleto. É não agir no impulso, é agir com consciência. Não permitir se afogar na emoção, não dramatizar, não se vitimizar, não perder o centro, o seu centro, não reagir no automático. Ou seja, você está dentro da emoção, mas não é dominada por ela. A lágrima do pescador não é desespero, percebe? É uma emoção verdadeira, silenciosa e profunda. É o que dá vida à mulher esqueleto. Porque naquele momento, a mulher esqueleto, a doutora Clarice fala exatamente isso no livro. No momento em que a mulher esqueleto vê a lágrima, ela percebe a verdade, a profundidade que o pescador estava vivendo, estava sentindo. Então, é esse o exemplo aqui da doação da lágrima. A lágrima, nesse contexto, ela entra com esse sentido. É de realmente trazer a verdade. E a mulher esqueleto foi que causou tudo isso. Percebe? Quando a gente diz que a mulher esqueleto faz parte do nosso self. Então, psicologicamente, é um momento em que a pessoa se envolve de verdade emocionalmente. Com quem? Consigo mesmo. Consigo mesmo. Eu vou trazer uns exemplos para vocês que eu acredito que talvez comece a ficar mais claro. Meninas, me sinalizem. Como é que tá? Tá emaranhado, que nem a mulher esqueleto? Ou tá começando a fazer sentido, que nem após o despertar do pescador? Tá dando para entender, Mari. Beleza. É que a interpretação vai chegar de maneira individual em cada uma de vocês. O importante é só vocês me sinalizarem assim. Não, para mim está fazendo sentido. Sempre que eu pergunto, está fluindo? É isso que eu quero saber. Está fazendo sentido para a Cris? Está fazendo sentido para a Eliane? Está fazendo sentido para quem assiste? Porque o sentido é individual aqui, nesse contexto. Ponto ele chega na medida que a camada de acesso individual daquela pessoa, que é diferente uma da outra, né? Lembrando sempre disso. Nossa, fazia tempo que eu falava isso. Mas que bom, lembrei disso, que realmente faz parte mesmo desse contexto aí. Então, exemplos práticos, né? Situações como tristeza.
Então, sem a presença do porquê que eu estou triste, a gente só se afunda, perde energia e se desconecta. Porque quando a gente está alegre, a gente não quer nem saber o motivo. Aí a gente para e vive, a gente curte aquela alegria. Ai, estou me sentindo uma alegria que eu não quero nem parar para saber o porquê, de onde vem. E aí, da mesma velocidade, a gente vai para a tristeza e age da mesma maneira. Aí não quero saber de onde vem. Aí a gente se afunda, a gente perde energia, a gente se desconecta. E com presença do porquê que eu estou triste, a gente senta, chora, entende o que aquilo significa. A mesma coisa com medo. Sem presença, a gente evita, foge e se fecha. A gente muda de assunto, a gente deixa para o amanhã, a gente empurra com a barriga. Com presença, a gente reconhece. Eu estou com medo. E permanece. Ter presença. E aqui cabe bem, mas nessa questão do medo, reconhecer aonde eu estou com medo e permanecer. E aí, na situação, no exemplo 3 aqui, né? E relacionamentos. Sem presença, a gente reage, acusa, se defende. A gente vai no impulso, deixa o ego ficar lá em cima e liga o foda-se o tempo todo. Com presença, a gente percebe a nossa emoção antes de agir. Quem é que está no controle? O emocional ou o racional? O racional, ele está alinhado com o meu sentir? Essas são as diferenças. Eu não sei se ficou claro para vocês que a transformação acontece. A transformação, ela não acontece na fuga. Nem no descontrole. Aqui nesse exemplo do relacionamento, né? A gente reage, a gente acusa, a gente se defende. Não. Não é na fuga que a transformação acontece. Não é no descontrole. Ela acontece quando a emoção é vivida com consciência. Quantas vezes sentimos algo forte e fugimos? Ignoramos, corremos que nem um pescador. E no primeiro sinal de que algo profundo está emergindo, é o caminho de parar de correr, de permanecer, de acolher. Porque quando permanecemos consciente, conseguimos sentir, compreender, integrar aos poucos aquilo que gerava desconforto. Sem precisar, mais tarde, ser abruptamente atravessada pela situação. Então, o sentir, mais sustentar, mais permanecer. Talvez seja o pulo do gato, talvez. Para mim faz muito sentido. Quando eu fujo, eu adio alguma coisa. Quando eu me perco, eu me desorganizo. Quando eu me percebo, eu me transformo. A lágrima aqui é um marco de mudança interna, como um sinal de que algo foi admitido e sentido. Percebe? Então, o que a integração desses 3 elementos podem contribuir com o nosso aprendizado psíquico? Deixa eu ajustar aqui a minha tela, senão eu não consigo ver aqui. O desembaraçar o esqueleto significa eu começo a entender o que eu sinto. O sono da confiança. Eu paro
de me defender o tempo todo. A doação da lágrima. Eu me envolvo emocionalmente de verdade com o que e com quem? Comigo para com que eu sinto. O amor profundo não nasce quando tudo está perfeito, mas quando conseguimos entender, confiar e sentir de verdade. Lembrem, esse amor não é só para com o outro, ou para com algo, ou para com um projeto, é principalmente com nós mesmos. E em algum momento, acho que é nesse último subtítulo, que é a doação da lágrima, a doutora Clarice, ela menciona um conto africano, fazendo referência a esse simbolismo da lágrima. Eu fui atrás, pesquisei sobre esse conto, e eu vou ler ele agora para vocês. Então, eu vou convidar que vocês se posicionem de maneira confortável, respirem, se posicionem. Se não estão com papel e caneta, vão lá, peguem. Porque talvez esse conto, ele vai ser uma pontinha daquele fio que está lá emaranhado no esqueleto, ou ele pode ser uma interpretação melhor daquele teu desenho guiado que você fez a tua mandala. A ideia é que ele possa realmente acessar alguma camada dentro de ti que até então estava embaçada, ou que você insistisse em não querer ver. Então, se posiciona, respira fundo, percebe onde tu estás, no aqui e no agora. Fecha teus olhos. E o conto chama-se As Cachoeiras Douradas. Havia uma mulher que carregava uma tristeza antiga, mas não falava sobre ela. Seguia a vida como podia, forte, silenciosa, controlada. Aprendeu a não chorar, aprendeu a suportar. Mas com o tempo, algo dentro dela começou a pesar. Aquilo que era ignorado não desaparecia, apenas crescia. Até que um dia, já cansada, ela decidiu se afastar. Caminhou sozinha até um lugar distante, onde existiam as chamadas Cachoeiras Douradas. Diziam que ali ninguém conseguia esconder o que sentia. Ela chegou, ficou em silêncio e, pela primeira vez, não tentou se controlar. Então veio o choro, profundo, antigo, verdadeiro. Ela chorou o que nunca tinha chorado. Sentiu o que sempre evitou sentir. E quando as águas caíam, e enquanto as águas caíam, algo dentro dela também se movia. O que era peso começou a se soltar. O que estava preso começou a fluir. Quando ela se levantou, ainda era ela, mas não era a mesma. Porque agora havia permitido sentir. E aquilo que sentiu, de verdade, transforma. Fim do conto. Eu te convido a refletir. Se você estivesse de frente a uma cachoeira, qual seria a tua sensação? Talvez você sentisse vontade de adentrar nessa cachoeira e percebesse como essas águas são geladas. Ou talvez você percebesse
a sua queda, entre ela, existem fios dourados. Ou talvez você só quisesse ficar à beira dessa cachoeira, observando o som da água, o frescor, que mesmo sem adentrar nela, se percebe, se sente quem está à margem de uma cachoeira. E aí eu te pergunto, aonde essa sensação fala contigo? Talvez seja no teu peito, talvez seja nos teus pensamentos, talvez seja em algo que você já viveu, talvez seja algo que você esteja projetando, idealizando, talvez seja algo que você tenha vivido hoje. Eu vou te convidar nos próximos 3 minutos que você desenhe ou coloque apenas em uma palavra algo que ficou gravado aí na tua tela mental. Desse rápido conto e dessa condução que eu fiz. Então, como é que chegou tudo isso que nós conversamos por aí? Quem quer compartilhar alguma coisa? Como dizia a minha funcionária, se querer, se não querer, tá tudo certo. Eu, na verdade, eu acho que durante o conto da cachoeira eu dei uma adormecida. Eu escutei tu lendo o título e depois tu já falando da dinâmica. Mas a hora que tu falou da contemplação ali da cachoeira, de sentir e tal, a sensação que a gente tem é essa, né? Daquele frescor da cachoeira, daqueles pinguinhos da cachoeira e tal, né? E automaticamente me veio na memória a minha infância, que a gente tomava muito banho de cachoeira onde eu morava. Não era um rio limpo, muito pelo contrário, era um rio de pirita. Não sei se vocês já ouviram falar o que é isso. Já ouviram falar, pirita? Como eu morava em Uruçanga e Criciúma tem muitas minas de carvão, e esse carvão era lavado nos rios, e aí esse rio passava em Uruçanga, então a gente ia tomar banho e saía com catinga de ferrugem, porque aquela água é alaranjada, enfim, né? Então a cachoeira que eu tomava banho não era assim, dourada, na verdade até era, porque ela era amarela, tu olha só, que engraçado. Então assim, eu fui lá naquela infância, que ia aquela turma toda, sabe, a mãe, tia, primos, era longe, assim, sabe? Muito bacana. E ali a gente tomava banho, altos banhos, né? Voltava com o cabelo duro e tal. Então foi isso que me remeteu também, que bacana. Muito bom. Quer compartilhar alguma coisa, Eliane? Eu anotei uma frase que você falou, que eu gostei muito. O sentir transforma. Porque Com eu certeza. percebo que hoje em dia as pessoas elas só vivem, elas não sentem. Aí parece tudo maquininha, né? É. E o sentir não faz você ser diferente. As pessoas estão tudo muito igual. Por quê? Porque não sente. Só fica seguindo o modelo. Deixa eu só contar uma coisinha bem rapidinha para vocês. Essa folia de greve de caminhoneiros que está se. Hoje a cidade aqui travou. Todo mundo com fila para encher os tanques de gasolina. Então, na nossa região já tem posto de gasolina sem gasolina, sem combustível, né? Então, para tu ver como diz a Eliane, se não tá todo mundo no automático, cara, tá todo mundo em feito manada, assim, sabe? Ninguém para para É, pensar. isso é muito perigoso. E por isso que o mundo Gente, está perigoso, né? pois é, sabe? Eu já ando cansado desse povo, sabe? Assim, É, aborrecida. Gente estúpida, estúpida, sabe? Só um comentáriozinho. Mas vem de encontro a isso o que Jesus nos ensinou, né? Vigiai e orai. O que é o vigiai? Gente, fica atento ao que tu estás fazendo, o que tu estás sentindo, o que tu estás falando. O que é o orai?
Busca por coisas que te nutrem. Muda a frequência. Eu não sei como é que pode ter tanta gente que só vê desgraça, que só vê... Parece que busca, né? Enfim. É um momento, realmente, de nós, então, cada vez mais estarmos atentas a isso e nos permitir pensar assim, ó, o que isso quer trazer de ensinamento para mim? Qual é a oportunidade diferente que eu estou tendo a partir disso? Porque isso realmente, como disse a Eliane, vai fazer a gente se diferenciar. Se diferenciar. E acredite, Eliane, a partir do momento que você começa a vibrar numa outra frequência, as pessoas da mesma frequência, de repente você diz assim, nossa, antes eu não tinha muita amizade, agora eu começo a ter tanta gente que gosta disso, se aproximar de mim e tal, não sei o quê, das mesmas coisas que eu gosto, as pessoas são atraídas pela mesma frequência. E aquelas que você estava ali naquele mundinho, quando você muda a vibração, o que acontece? Elas Se afasta. se afastam. Por isso que a gente fala... por isso que a gente fala se afastar, outras se achegaram mais. Que andorinha não voa com urubu. Cada bando pertence a um bando. Entendeu? É a frequência. Boa. E é isso. Então, meninas, era isso que nós tínhamos para hoje. Obrigada pelas partilhas. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente que agradece. Por vocês me permitirem a aprender e a receber essas trocas. Muito, muito agradecida mesmo. E seguimos. E quarta-feira que vem a gente se encontra aqui. Eliane, eu vou fazer a tua leitura da tua mandala e te mando, tá? Mas é que realmente hoje não teve como. Não. Beijo, Vai no carinho. seu tempo, tá? Fica Tchau. bem. Tchau, tchau.